No momento anterior, né, eu pedi que vocês trouxessem uma embalagem Tetra Pak. Né? Alguém conseguiu? Alguém trouxe? Ah, já chegaram a cortar, não? Ah, a Irá já cortou, bacana, bacana. Olha aí, ó, quando você corta certinho, ele fica tamanhos iguais. E olha que aqui a gente bota a mão aqui dentro e fica do tamanho da mão, então fica perfeito para se fazer um boneco. Deixa eu compartilhar com vocês esses bonecos aqui. Bom, deixe agora no Zoom, compartilhar a tela. Chegou aí? Vocês estão vendo? Sim. Sim. Então, se observarem aí, veja que tem uma mão aí, olha, tem uma mão segurando esse boneco. Deixa eu buscar mais fotos aqui para mostrar para vocês. Essa aí que vocês estão vendo, aí vocês têm o lobo mau e tem o caçador. Acho que é isso. Nessa outra, aqui você tem, olha, você tem essa aqui já é Joãozinho e Maria. Tem a bruxa, tem a madrasta. Não está aparecendo, não. Olha a mão da criança aí atrás. Não está aparecendo ainda não a outra foto. Ainda não? Então vamos lá. Não. Por quê? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu buscar de novo aqui, Hans. E agora? Entrou uma outra tela? Não? Ainda não. Ainda não. E agora? Agora sim. Entrou. Olha aí, ó, a gente faz todo um elenco de personagens usando essas caixinhas. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui. Meu Deus. E agora, como é que eu saio daqui, meu Deus? Dá um S. Pronto. Deixa eu buscar uma outra. Ainda da mesma história. Aí já é uma outra coisa, né? Aí são bonecos que são feitos com machê. Né? A gente faz com machê, com papel, pode ser papel picado, né? Papel ofício picado, você deixa de molho alguns dias e depois, quando você volta a ele, já está todo desmanchado. Aí pronto. Escorre aquela água e geralmente até lavo. Jogo aquela água fora, boto uma outra
E aí você faz o quê? Vai pegando esse machê, essa mistura que está lá, e você, então, vai colocando no liquidificador. Se você quiser uma coisa mais simples do que todo esse processo de esperar esse papel, isso é bom pela reciclagem. Mas se você tiver com pressa e tudo, você pode dissolver esse papel na hora ali, em papel higiênico, né? Bota na água, deixa ele desmanchar, passa uma meia hora, uma hora já está bom ali, desmanchou ali, e aí você vai batendo com bastante água no liquidificador e vai coando, coando, coando. No final das contas, você espreme e fica aquele bolinho assim. É ali onde você vai agora, vem com cola branca, vai misturando até chegar na textura que você quer, para você, então, ir modelando. No caso desses bonecos, a gente pegou uma base de uma bolinha de isopor e foi forrando ele e aí modelando esse rosto, e no final a gente botou uma coisa de tubulação, tipo assim, uma luva de tubulação, né? Quando você emenda um cano com o outro, não tem aquela luva. Então a gente botou aquilo ali porque, na verdade, os bonecos têm um tamanho grandinho assim, e as crianças ficavam, na verdade, com um pauzinho de vassoura, uma coisa dessa, para ajudar a suspender. Porque ficar o tempo todo com a mão levantada, eles não aguentam. Então, eles podiam sustentar ali embaixo um pouco, né, esse boneco. Eu vou mostrá-lo para vocês num outro momento. Então, a gente foi modelando, modelando, modelando. Depois de feito isso e que ele secou, a gente vem com a massa corrida, né? Você dá uma massa corrida nele todo. Você pode, até com um pincel mesmo, se você quiser, vai pincelando ele todo com a massa corrida, para deixar todo mais fino aquilo, né? Depois de feito isso, aí lixa, fica bonitinho, para preservar todas as curvas do próprio boneco e tudo mais. Feito isso, a gente dá uma base branca. E depois da base branca, a gente vai pintando com as cores. E, finalmente, você vai com um spray de resina, de verniz, porque aí ele não solta, ele fica bem grudadinho, né? Mas eu posso falar disso depois com o material que eu fiz, né? Que a gente fez no clube. Então, tudo isso a gente faz com as crianças. E é uma oficina bacana, eles amam, amam, amam fazer isso. Deixa eu compartilhar essa outra aqui. Eu gosto dessa cena. Então, tudo isso é feito junto com as crianças, né? Inclusive a pintura. Eu tenho fotos de toda a oficina, eles colorindo isso tudo. As roupas, não. As roupas, eles não têm como fazer. Como eu disse, a gente contrata uma pessoa que faz isso, eles vão lá, ouvem as crianças, porque normalmente é um processo. A gente escolhe, vamos montar um teatrinho, vamos. Qual é o texto que a gente quer montar? Aí ouvimos deles quais são as sugestões, e aí vota-se pelo texto, e a partir daí a gente vai fazer, então, uma oficina de escrita para esse texto. Então, dividimos as crianças em grupos. E aí, gente, o que acontece na primeira cena da história? Digamos, é a Chapeuzinho, né? Então, não, a mãe diz para a menina que a avó está doente, que ela precisa ir lá levar uns doces e coisa e tal. Então, isso é dito oralmente. Eu digo, tá bom. Então, vamos agora botar isso no papel, as falas desse personagem, de modo que você traduza isso que a gente falou. E aí eles fazem, né? Cada um faz. Depois eles compartilham no grupão o texto que eles escreveram, lendo ali, e aí eu pego esses textos deles, levo para casa, digito, a partir dali a gente constrói uma cena, usando um pouco de cada um, faz uma cena. Traz para eles, e aí eles, nesse próximo dia, a gente vai fazer uma leitura dramática dessas cenas. E aí, nessa leitura, muitas vezes há ajustes. Não fica bem dizer assim, seria melhor dizer assado. A gente vai consertando isso e
terminada essa parte, eles vão construir a próxima cena. Então, o texto todo é construído assim, a cada dia uma, duas cenas. Terminou de fazer isso, estamos com o texto pronto, e eles já conhecem bastante a história. Aí, pronto, a gente vai ensaiar, né? Primeiro, esse trabalho de mesa, assim, para buscar as intenções e tudo mais, e no segundo momento, já com os bonecos, né? Que aí é uma parte dificultosa, porque você tem ali a cortina, você vem, então é preciso que você tenha uma ideia de como o seu boneco está aparecendo para quem está lá, né? Então, você vai dirigindo, olha, ele precisa ficar mais assim, nesse momento você fica assim, aí você vai construindo isso com ele. E a gente montou alguns espetáculos assim bacanas, lá na biblioteca. Inclusive, todos que chegavam para ver o espetáculo recebiam ali o programa do espetáculo. Às vezes tinha fotos dos alunos, às vezes fotos dos personagens. Você abre aquele programa e você tem lá uma síntesezinha da história, a participação de cada um, dos atores, costureira, quem escreveu o texto, como um programa normal, assim. E é bacana, porque isso é a consolidação de um processo bem legal, de muita produção. Então, eles produzem escrita, eles leem, porque se escolher o Chapeuzinho, tá, então vamos ler todos os livros de Chapeuzinho que vocês encontrarem aqui na biblioteca. Né? Vamos lendo e trocando ideias, e aí são tantas versões. Qual a versão que a gente quer? E é legal porque, às vezes, nessa versão vai entrando muita coisa pessoal deles, assim, da própria comunidade, da própria cultura. Montamos uma vez, por exemplo, o Mágico de Oz, e a gente ficou em cartaz assim, o mês inteiro na biblioteca. Aí, todo dia, manhã e tarde, num certo horário, as escolas vinham, as pessoas vinham para a biblioteca para assistir, né, ao espetáculo, essa contação que eles faziam. Muito bacana, muito legal. Mas voltemos à vaca fria, ou seja, estávamos falando aqui desse boneco. Como é que a gente vai fazer esse boneco? A primeira coisa é higienizar, tirar essa tampa daqui de cima, e aí você vai realmente dividir, medir aqui qual a distância de cá para cá e marca onde é o meio. E aí você, depois que marcou em 3 lados, você vai cortar esses 3 lados e deixar um inteiro, porque é exatamente aqui ele precisa dobrar. Veja, esse é antigo isso, já tem alguns anos que eu tenho esse. Mas quando ele está novo, quando você força para baixo, ele força um pouquinho para cima. Então, ajuda essa mobilidade. Sim, mas aí, como é que eu faço o boneco? Olha, isso aqui pode ser pintado, como vocês viram nessas fotos que eu mostrei, essa parte aqui está pintada, né? Ou você pode pintar, ou você pode forrar, como você quiser. E agora, esse rosto, eu tenho uma maneira de fazer que é super simples. Geralmente eu faço isso. Pego uma folha de papel ofício, dobrei no meio, aqui no comprido, e vamos nós. E aí? Você pode desenhar ou você pode simplesmente cortar, como eu faço. Então, lá vou eu. Saiu feio, não saiu legal, e saiu pequeno esse. Mas só para ter uma ideia. Vamos nós. Bom,
Aqui, a gente já pode fazer um nariz. E agora vamos fazer os olhos. Ele estava dobrado assim, aqui mais ou menos nessa linha da orelha, a gente dobra, e aqui vamos fazer os olhos. Estamos chegando lá, não é isso? Falta agora a boca. José Fernando, Cris, José Fernando é o nosso colega aí que está trabalhando contigo? Alguém pediu para ter controle sobre a minha câmera. Oi? Foram vocês que pediram, Cris? Pediu o quê? Romy, Desculpa, desculpa. professor, foi sem querer aqui. Ah, tá, tudo bem. Então, eu vou Pode tirar. Pronto. Ok. Então, olha lá. Aí, Fernando, desliga o seu microfone, porque senão fica seu nome e eu não apareço, as pessoas não me veem. José Fernando? Espera aí que eu desligo. Ah, tá. Então, olha aqui. Já tem uma personagem saindo aqui, não é isso? Bom, o que a gente vai fazer agora, aqui é um molde, né? Então, esse molde de papel que eu vou colocar sobre uma cartolina, um outro papel mais grosso, né? Eu posso até cortar aqui, porque eu preciso só dessas... Como ele fica simétrico, a gente faz com ele todo dobrado, um lado é exatamente igual ao outro. Então, o que a gente pode fazer aqui, não sei se a gente consegue ver o que eu vou fazer agora. Né? Então, aqui, você vai pegar uma... Uma vez que você botou esse molde lá numa cartolina, você marcou todas as margens, agora é hora de pintar. Digamos que aqui eu queira um coque, que seja uma velha, uma coisa assim. Né? Enfim. Estou fazendo bem toscamente, bem aligeirada, só para poder dar a ideia. Imagine que aqui eu já esteja fazendo isso sobre a cartolina. Né? E aqui onde está essa boca, eu vou, então, posso desenhar dentes aqui, ou posso simplesmente fazer disso lábios, né? Aqui a orelha, né? A orelha, tá? Um brinquinho aqui. Inclusive, isso pode ser usado como máscara, porque você pode... Isso tem duplo uso, né? Você pode, com papelão grosso, você aqui faz um furinho, bota aquela coisa de elastex, né? Não sei como é que chama aquilo, e as crianças podem... Com um papel simplesmente fino, assim, não é legal, porque ele rasga. Mas com um papel grosso, tipo um duplex, dá. Bom, e aí, então, o que a gente faz? Tem que lembrar que a boca do nosso boneco, ó, a boca do boneco vai abrir aqui. Então, uma boca assim, curva como essa, vai ficar difícil para a gente adaptar. Então, o ideal é que você faça aqui, olha, uma linha, e a partir dessa linha você desenha. Deixa eu pegar um outro modelo. Pronto. De modo que você
que você possa cortar o desenho no meio. Então, uma boca assim já é mais fácil, porque aí você corta, né, no meio. Uma vez cortado, a gente vai colar. Vou pegar, aí no caso precisaria ser uma cola quente. Eu vou colocar com essa cola aqui, só para a gente ter uma ideia, mas o ideal é com cola quente, até porque esse Tetra Pak ele é revestido por esse plástico, então essa cola de papel, cola branca, ele não cola legal, ele se solta muito facilmente. Aqui é só para a gente ter uma ideia. Então, o que eu vou fazer? Olha aí, vai a parte de baixo, vai a parte de cima, e eu tenho aí, olha, meu personagem. É claro que você vai poder fazer com a delicadeza que você sabe fazer aí. E o detalhe, é bom realmente forrar ou pintar para não ficar aparecendo a marca e não ficar esses desenhos aí dentro, né? Mas é uma forma de se reciclar esse material, é a construção, né, desses brinquedinhos. Depois do intervalo, eu posso compartilhar com vocês os bonecos que a gente utilizou, inclusive lá no Instagram, né? Tem algumas fotos, as fotos de divulgação são todas de bonecos que a gente fez, né, junto com as crianças, né? Histórias inteiras assim com esses bonecos. E é muito bacana porque eles podem fazer em casa, eles compartilham com os colegas. Aí quem vai, teve essa oficina, e aí eles mesmos vão fazer a oficina com os colegas. Então é bacana, é muito bacana. Algum comentário, alguma pergunta sobre... Deixa eu ver se tem algo aqui no chat. Ok. Alguma pergunta, gente, por enquanto, aí? Sobre esse material? Beleza. Então, a gente vai entrar agora, gente, se não temos pergunta aí, vamos entrar num outro momento, né, do nosso curso. No próximo dia, a gente tem mais uma sessão de compartilhamento. Quem não compartilhou hoje, tiver algo para compartilhar, pode fazer na semana que vem, esse momento de troca de ideias. Na semana que passou, a gente falou brevemente sobre a infância, né? Nós dissemos que essas histórias antigas, elas são muito... As pessoas são muito cruéis nas histórias, é tudo muito dramático, assim. Mas isso refletia, como a gente disse, a realidade da época, né? Até porque, primeiro, essas histórias não eram para criança, era para o público em geral. E essa coisa dessa carnificina toda que existia, tanta morte, tanta coisa, isso era a realidade deles naquele tempo. Essa infância que a gente tem hoje não existia lá. Isso foi criado depois. Como eu disse, isso vem a partir do crescimento da cidade, da necessidade de escolarizar as crianças para que eles possam fossem homens preparados para enfrentar, né, a vida e o dia a dia dessas novas cidades, dessas grandes cidades, né? Você já não tinha ali tanto a criança que é filho de ferreiro e já vai aprendendo a profissão junto com o pai, ali pela aprendizagem, pela convivência do dia a dia, não pela escolarização. Isso vem depois, a necessidade de cunhar um novo homem para essa sociedade, né? Para as demandas dessa sociedade. Daí a necessidade de escolarização. E aí a gente começa a olhar para a criança e para a infância de um modo diferente. Hoje, uma criança ela mobiliza uma casa inteira. Fica todo mundo em função de...
Antigamente, não, era igual que o coelho, nascia aí os montes, sobrevivia quem sobrevivesse. Até porque não existia remédios e essa coisa toda. Então, com as pestes, com as doenças, que muitos morriam. Então, criança morrer, né, pelos males comuns do dia a dia, isso era muito normal. Né? Para dar uma ideia para vocês, eu tenho um livro do Felipe Arries, chamado História Social da Criança, da Família e da Criança. Cadê? História Social, olha aqui. História Social da Família e da Criança, né? Do Felipe Arries, que é muito interessante esse livro. E muito importante para a gente compreender a infância, como é que era antes, como é que é agora. Né? Então, está aí colocando mais uma vez, mas a gente vai incluir esse livro na bibliografia e a gente vai aumentando aquela listagem que vocês receberam aí. Eu tive dificuldade de mandar aqui pelo Zoom, acabei colocando aí no chat aqui. Se vocês tiverem dificuldade de baixar do chat, foi uma das primeiras coisas que apareceu no chat aí, pode voltar lá para o início, tem aquele texto, como eu disse, contando, a gente acredita, não é isso? E também a bibliografia. Eu não vou me deter aqui, gente, porque pronto. Eu não estou compartilhando ainda, né? Deixa eu voltar aqui. Não. Home. E agora? Está Agora tá. compartilhando, Rony. Oi, Cris. Está compartilhando. Está chegando aqui para a gente. Então, olha aí, ó, Felipe Arries, História Social da Criança e da Família. Eu não vou... Olha, essa questão da morte, gente, era muito comum, né? Essa coisa das crianças mortas, fotos de crianças mortas, era uma coisa incrível como isso acontecia. Mas veja bem, olha essa criança, esse bebê aí, ó, isso é um rosto de uma moça, não é de um bebê. Olha para isso. Parece mais senhoras do que criança. Então, essa ideia de infância, esse conceito de infância não existia, e isso está aí representado na iconografia. As roupas iguais às roupas dos adultos. Inclusive o rosto das crianças, eles não pintam aquele rostinho angelical, é uma coisa mais pesada. Olha para isso. Esse a gente conhece, né? Esse traje militar, assim, a gente, na nossa cultura... mas isso aqui eu queria mostrar para vocês. Novos costumes, né? Novas roupas, né? De Brim e Casemira. 3 cores para meninos de 2 a 12 anos. Olha a roupa para meninos de 2 a 12 anos. Novíssima escolha, né? De 6.000 para cima. Isso aí é século XIX, aqui no Brasil. Ó, o menino da ilustração é considerado um homem no conto porque assume a liderança da família após a morte do pai. Mas isso aqui, olha, vejam vocês, um livro de poesias infantis. Olha as crianças, olha os jovens aí, todos de paletó e gravata. Ou seja, naquele tempo ainda, no tempo de Bilac, a infância não era uma coisa ainda estabelecida, estava em processo ainda. Olá, Monteiro Lobato aí.
e por aí vai. As mães, olha uma propaganda, aconselhamos a dar a seus filhos somente o lombricoide, por ser inocente e infalível para expulsar os vermes, as lombrigas. E olha para isso, uma criança aí, né, representada como um homem, né, com sua, como é que chama isso? A bengala e com um charuto. Bom, vou trazer um pouquinho disso. Nós, então, voltando a esse ponto, eu fiz porque teve gente que não esteve aqui no outro momento, mas agora, nesse momento, a gente vai entrar ali onde nós temos exatamente o que esse curso se propõe. Acho que, Roma, acho que Jéssica quer perguntar alguma coisa. Pergunte, Jéssica. Oi, Rome, tá me ouvindo? Estou sim. Rome, deixa eu te perguntar. Eu moro aqui em Arembepe também, Sim. e eu queria saber se o projeto que você tem, ele está ativo agora da pandemia, como que tá? Queria estar a parte do seu projeto. Olha, o projeto, nesse momento, a gente não está trabalhando presencialmente por causa da pandemia, nem tampouco online, porque a nossa clientela não tem o celular, não tem o computador que possa acompanhar. Então, é complicado isso aí, né? Mas, como um tratamento a isso, como uma alternativa a isso, a gente está fazendo todas as terças e quintas, às 9h, na Arembepe FM 87.9, um programinha chamado Hora da História, onde a gente conta histórias para as crianças. Tem sido esse o nosso elo entre eles. A gente está tentando abrir a biblioteca, tudo isso. Agora não, realmente está um pique, mas quando estava tudo aberto e funcionando, a gente tentava abrir a biblioteca, mas a gente precisa ter uma autorização para. Então, o que a gente pensou foi abrir a biblioteca, mas para retirar livros, onde você entraria uma pessoa de cada vez, com máscara, higieniza as mãos, devolve os seus livros que você tomou emprestado numa caixa que vai ficar em quarentena, você pega os que você quer e vai embora, sem ficar na biblioteca para ler, justamente pela quarentena. Mas eu não consegui ainda ter uma autorização. Tenho buscado várias secretarias, tenho trazido a questão da biblioteca à pauta, mas como parece que biblioteca não é importante, né? A própria prefeitura não tem nenhuma biblioteca. Algumas escolas têm uma iniciativa de biblioteca, mas ou está fechada porque não tem quem atenda, ou então não tem livro, ou simplesmente não tem. Então, eu tenho tentado provocar essa discussão, não para agora, porque agora é um pico de pandemia, não faz sentido. Mas depois que tiver tudo aberto, mesmo se a escola ainda não estiver funcionando, que a gente possa fazer isso, porque eles ficam muito carentes de ler. Quem está acostumado a ler, inclusive, no momento que estão com muito tempo nas mãos, e a gente poderia ser uma ferramenta muito importante, mas às vezes a gente é uma voz sozinha, né? Que a gente espera que um dia seja ouvida. Tá bom? Inclusive, a Dão, né? A professora Dão ficou de me ajudar nesse sentido, de, além das provocações já que eu fiz em 3 secretarias, ele ficou de tentar ver se consegue colocar isso em pauta, né? Mas é isso. E seja bem-vinda, Jéssica. Valeu. Vamos lá. Não. Desculpe. Não é disso que se trata aqui.
Só mais um segundinho, me perdi aqui na... Pronto. Eu já estou compartilhando agora? Estou compartilhando, gente? Já. Sim. Pronto, então vamos lá. Vamos trabalhar um pouco com esses slides aqui. Bom, uma pergunta muito comum é: que histórias contar? Né? Como contar? Bom, respondendo à primeira pergunta, que histórias contar, eu diria, e nem só eu digo isso, muita gente diz isso, a gente vai contar aquelas histórias que nos tocam, né? Aquelas que nos dizem alguma coisa, né? Porque senão não faz muito sentido, porque tem que vir de lá de dentro, aquele desejo de contar e aquela identificação com as histórias. Então, de primeira, eu diria, são essas histórias. Daí que, por exemplo, eu não consigo contar por encomenda. Pode até ser que dentro da encomenda isso faça uma interface com o meu gosto, mas eu já tive chance de contar, por exemplo, para uma escola de línguas, num shopping, em inglês, inclusive, mas eu tinha liberdade de escolher as histórias, mas era muito endereçado, assim, e aí também tinha uma outra coisa, eu contava uma vez e pronto, acabou. E a história, ela precisa ser contada, recontada, porque você constrói aí. A cada contação que você faz, você tem ali algo novo que vai se consolidando e que você vai somando. Na própria contação com as pessoas, você vai somando. As crianças, por exemplo, elas são assim uma fonte inesgotável, elas dão muitas dicas. Não que elas parem, olha, Rony, uma dica para você, não, mas só pela participação delas, você vai encontrando ali caminhos para a própria história. Bom, então isso, aquelas que você gosta, aquelas que te escolheram, né? É como o livro, às vezes o livro te escolhe. A gente é tomado por ele. Bom, o como contar. Esse é, digamos assim, o nosso objeto maior. Nós temos aqui alguns aspectos importantes no processo de contação de histórias, né? Você está contando ali presencialmente, aí você tem um olhar, e que é super importante. Se você está com o olhar perdido lá não sei onde, as pessoas não vão te olhar, não vão te escutar. É preciso olhar para as pessoas, né? Tem a questão do isso. E o olhar realmente ele prende. E eu digo uma coisa, uma das primeiras experiências que eu tive com contação, tinha uma pessoa que fazia caras e bocas enquanto ouvia, e aquilo foi me desestruturando total, assim, porque o que eu achava é que a pessoa não estava curtindo, e aquilo me deixou muito vulnerável. Depois, conversando com ela, não, porque eu sou assim mesmo, eu estava acompanhando tudo, é a minha forma de reação. E depois a gente ficou amigos e fui verificar que é isso, né? Uma outra coisa é o corpo, é o gesto, né? O que a gente faz com esse corpo? Ele vai estar parado, vou estar com a mão do lado, ou vou estar com as mãos parecendo uma hélice, e isso realmente atrapalha, porque começa a aparecer mais as mãos do que qualquer coisa. Outra coisa é o passear. Tem gente que começa a contar e fica andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. O que acontece aí? Isso tira a atenção da história. E a atenção passa a ser para você andando para lá e para cá. Ou se você usa demais as mãos, a pessoa começa a prestar atenção naquele gesto ali que está exagerado e se perde da história. Uma outra coisa é a roupa. Como é que você se veste, né? Uma vez, trabalhando com um grupo, e a gente fazendo, né, cada um presencialmente, cada um contando, né,
experimentando, e depois que se contava, a gente ia comentar a contação. E um dos comentários que eu fiz, olha, quando você for contar, não use essa roupa. Né? Você é uma mulher bonita, tudo mais, você está toda apertadinha, está tudo miudinho. Muito provavelmente, as crianças maiores não vão prestar atenção na história. Vão prestar atenção em quão bonita e quanto desejável você é. E aí você joga a história embora, ela desce pelo ralo. O maior de tudo é a história. A roupa que você está contando é menor do que a história, o cenário é menor do que a história, tudo é menor do que a história. A história é número um. O tudo mais que vem, ela precisa ver, ela precisa vir para somar nessa mensagem que você vai passar. Precisa somar a essa contação. Olha, Hans aí compartilhou com a gente a história social da família e da infância e da família. E obrigado, Hans. Legal. Hans, se você tiver aí eu tentei já depois aqui, não sei se é porque está gravando, mas, enfim, eu tentei compartilhar Cascudo e também o Silvio Romero. Se tiver disponível, compartilha. Viu? São dois livros que estão na nossa lista e que a gente compartilha agora com vocês. Então, a gente precisaria ter um trabalho de preferência presencial e mais tempo para a gente trabalhar essa questão do corpo, né? Porque o corpo fala muito, né? A própria postura, se está ereto, se está curvado, se está engessado, se está mais solto, isso vai dizendo de você. O corpo fala. Bom, uma outra coisa, a voz. A voz é imprescindível que a gente trabalhe a voz para que a gente possa articular bem. E quando eu digo a voz, o que é que eu vou fazer com a voz? Eu preciso estudar meu texto para que eu possa contá-lo de forma bacana, sem estar tropeçando. Eu preciso estar com a voz, eu preciso fazer um aquecimento vocal para que eu não acabe com as minhas cordas vocais, eu estar aquecido na hora de contar. É preciso prestar atenção se o ambiente exige uma sonorização ou não. É preciso que, se não tem uma sonorização e dentro daquilo que é razoável, é importante que a última pessoa lá da fila, né, consiga me ouvir bem. Então, não pode ser alto demais, não pode ser baixo demais, a gente precisa ouvir. Outra coisa, articular as palavras. Então, tem muitos exercícios de voz que a gente faz que nos ajuda a projetar melhor, a articular melhor. Por exemplo, é muito importante que a gente faça um aquecimento. A primeira coisa de um aquecimento é justamente desmanchar esse rosto. Se vocês quiserem fazer do junto, podemos fazer. Desmanchando esse rosto, que a gente vai mexer com músculos que normalmente não são usados no dia a dia, né? Então, desmanche esse rosto. Vamos abrir. Como se tivesse assim, uma coisa grande na boca. Ó. Tá. Uma outra coisa que a gente pode fazer. Pegar a língua e passar a língua ao redor aqui, ó, para um lado e depois para o outro. E por aí vai. Então, é preciso que a gente faça cada coisa dessa, 30 segundos, 1 minuto. E vai.
Uma outra coisa que vai nos ajudar. Sem forçar, leve, leve. Não é para forçar a garganta. E aí vamos também sonorizar um pouco. Depois a gente pode ir associando sons e letras e vamos lá. A gente escolhe um tom e vai. Até onde você conseguir. Lembre-se que você precisa ter uma reserva, que você está contando, senão você ficar ofegante no meio da contação. Isso nos ajuda a respirar melhor. E a ideia é que a gente possa, antes mesmo de desmanchar o rosto, a gente fazer um aquecimento de corpo mesmo, de estar realmente todo, como é que se diz? Essa coisa de mover a cabeça para lá e para cá, leve, para não se machucar. Ó. Depois também, ó, para cima e para baixo. Isso que a gente já faz lá na ginástica. De um lado para o outro. E também o girar. Gira para um lado, devagar. Vai para o outro. Vai. Vai. Então, depois de todo esse relaxamento e todo esse alongamento que a gente faz no corpo e também aqui no rosto, é hora de a gente começar a sonorizar, né? Vocalizar. Então, você pode fazer isso com todas as vogais, né? Até onde você tiver ar. Inclusive, isso lhe dá uma ideia do quanto ar você tem. E é importante que a gente consiga respirar com o diafragma, que não esteja no peito a respiração, mas lá embaixo. Então, e vai até onde der. E leve, porque para que você sinta esse ar e você está vindo. Ele está mais aqui, mais adiante, você vai conseguindo jogar mais lá para baixo, para o diafragma. Então, vamos lá. Dá isso uma musiquinha. Ai, o, é, a. Ai, o, é, a. E aí vai mudando de tom. Ai, o, é, a. E vai subindo. Então, você vai nas regiões mais altas e mais baixas. Aí, é claro que nem sempre a gente consegue chegar lá em cima, nem tão baixo, mas se a minha região é aqui, eu vou um pouquinho acima, eu vou um pouquinho abaixo. Mamé, mi, momu, momi, memá. Mamé, mi, momu, momi, memá. Mamá, 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 mamá. Me, 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 me. E por aí vai, o ai, o todo. A coisa também do respirar, tem um exercício que é assim. Isso vai nos ajudando a respirar e, se você observar, a sua voz ela fica mais projetada, ela fica mais limpa. O Cleide, você poderia, minha querida, desligar o seu áudio, porque acaba ficando sua tela fixada. Enfim, isso é uma coisa, é a parte
digamos assim, física da voz, né? Essa preparação, esse tratamento que a gente dá à voz. E que isso é uma coisa que quem trabalha com educação, o professor, de modo geral, precisaria fazer. Se a gente olha ao redor, a quantidade de pessoas roucas que estão por aí, porque entra na sala de aula, já joga aquele algodão gritando com o menino e passa o dia naquele tom. E aí, aos poucos, a gente vai perdendo, né, essa capacidade vocal. Eu conheço muita gente rouca, né? Mas vamos lá. Bom, um outro ponto importante, né, é não voz. Né? Nós não temos que encher a contação, aquele momento inteiro com sua voz, o tempo inteiro, ter voz, 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 que não acaba nunca. Não, não, não. Tem uma coisa chamada não voz. As pausas, os silêncios. Se você está aqui, ó, enchendo aquele espaço de contação inteiro, você tem muito mais chance de perder a pessoa do que se você fizer pausas. Porque aí ele dá para modular a voz. Dá o tempo de quem está ouvindo processar a informação que você está trazendo. Porque, veja bem, assim como quando a gente lê, quando a gente conta também, lá na cabeça do outro, ele está formando a imagens, e que essa é a nossa ideia. A ideia é que a gente possa suscitar imagens em quem está ouvindo. Então, levar em conta a pausa, levar em conta o silêncio, levar em conta que tem aquele momento que você simplesmente não diz nada, mas é um olhar, é um gesto que fala mais do que a palavra. Né? Então, isso vai ajudando na construção daquilo que Gideon Rosa chama de a partitura daquele texto que você está dando. Né? Ele faz uma dissertação de mestrado justamente usando, e tem, se não me engano tem alguém de teatro aí que está aí hoje, que veio, então ele faz um trabalho muito bacana que leva o ator a construir essa partitura desse texto. Ou seja, eu sempre gosto de pensar, já que estamos em pandemia e a gente vê tanto aqueles leitores dos batimentos cardíacos, quando a pessoa morre, aquela linhazinha. Mas quando está viva, então vai, então sobe e desce e vai. Né? Então, é muito monótono quando você ouve uma pessoa falando naquele tom, né, monocórdico o tempo inteiro. Isso causa um desinteresse. Não sei o quanto vocês percebem isso como uma coisa importante, mas eu lhes asseguro, poder trabalhar a voz nesse sentido, no sentido de você construir uma partitura daquilo que está sendo dito, para que você possa ganhar o seu ouvinte, é de extrema importância. Não é? E a gente vai trabalhar um pouquinho disso aí daqui a pouco. Não é?